É uma honra estar aqui com vocês, com meu mais velho, meu pai, o advogado Elienaldo. E eu vou me apresentar rapidinho, né? Eu me chamo Thiago Silva, eu sou da Frente de Jovens de Candomblé, de Terreiros, participo da Associação Vida Inteira também, e eu sou atualmente o delegado aqui do Global U Parlamento de Brasília. E os nossos ancestrais lutaram e venceram. Porém, a nossa luta não acabou. Precisamos nos unir em uma só causa, a liberdade religiosa. Quando falamos de liberdade religiosa, não estamos falando da religião A e B. Estamos englobando todos que, mesmo com pensamentos divergentes, buscam uma só coisa: Deus, seja ele em forma de natureza ou da maneira que cada um concebe, né? Então, eu vou apresentar os nossos convidados. É uma honra estar com vocês, que sejam todos bem-vindos. Elienaldo Nascimento, advogado, coordenador do comitê distrital e membro da coordenação United Religiões, URI, em Brasília. Temos o Tata também, no meu mais velho, sua bênção, pai, Francisco Nego Zetala, da raiz Tumba Jussara, teólogo, fundador da Associação Vida Inteira, a qual eu também faço parte. Tata Francisco, que teve a sua casa invadida pelos policiais na busca de Lázaro, né? Então, eu queria perguntar para Tata como que a gente vai garantir a continuação do culto afro-ancestral em tempos tão sombrios. Bom dia. Bom dia. Não sei como vocês online, tem as minhas limitações tecnológicas, não consigo ver todo mundo, então, saúde, online. Elianildo, nosso companheiro de longa data, que prazer ele viver. Nós juntos, você pela URI, pela Liga das Religiões, né? E eu como liderança afro-tradicional, mas também em defesa das liberdades. É verdade. Nosso delegado que está liderando esse vídeo, a busca é pelas liberdades, inclusive de não ter religião nenhuma, de não acreditar em nada, e nem por isso ser menosprezado, sofrer qualquer tipo de represária, qualquer tipo de perseguição, qualquer tipo de crítica. E essa liberdade do ser é a plenitude que se busca. Então, hoje a gente já tenta se identificar muito mais como os povos afro-tradicionais, exatamente para tirar essa visão de que nós somos só religiosos, porque aí se é só religião, é muito ocidental, é muito eurocêntrico. Parece que a gente só tem um Deus fora, externo, que precisa cultuá-lo como um superego. E que para nós, os conceitos afro-tradicionais não encaixa esse conceito divino, não dá certo para nós. O conceito divino para nós é de consciência plena, criadora, e essa consciência se individualiza nos seres, vai parindo as individualidades, vai parindo os universos e as individualidades. E esses indivíduos que vão sendo paridos com consciência ou não de si, que aí entra todos, inclusive fungos, insetos, os monocelulares, os que não são seres vivos, mas são né, como vírus, bactérias, que não são seres, mas são elementos vivos. Todas essas individualidades são paridas pela consciência criadora. E tudo isso é sagrado para nós e precisa ser garantido. Então, a liberdade é essa liberdade de plenitude. E nós, como povos afro-tradicionais, precisamos da nossa liberdade
E isso não inclui só o fato de nós termos o direito de ir no nosso INSO e ler, terreiro, o que cada um queira chamar, não inclui só isso. Ir lá, prestar um culto, terminou, vai embora para casa. Inclui nós termos direito à água limpa, porque nosso sagrado está ligado à água, não tem rito, não tem convivência com o sagrado nosso sem uma água limpa, corrente. Então, essa liberdade, todos os seres precisam ter ela garantida. Então, quando a gente luta pela nossa liberdade, a gente luta por liberdades coletivas. A gente precisa ter matas preservadas. Por isso que todos os nossos espaços, a gente tenta preservar, recuperar solo, reflorestar. E aí isso também é um bem coletivo. Quando nós vemos os nossos povos originários lutando pelas terras que são dos seus ancestrais, é uma luta nossa também. Então, é uma luta que precisamos encampar e compreender como nossa. Quando nós vemos o Cerrado pegando fogo de maneira criminosa, só para tentar expulsar povos tradicionais e ancestrais, como a região do Calunga, a região do... Isso nos atinge, mesmo que não atingiu a minha casa diretamente, mas nos atinge como coletivo. E esse parlamento, quando a gente vê a juventude preocupada com esses temas, dá uma esperança. Renova a nossa esperança, que nem tudo está perdido. Essa geração que está assumindo, como o Catendequá, que está assumindo essa liderança, as jovens que não estão na tela, e eu não consigo identificar, porque eu tenho essa dificuldade, vocês são esperanças dessas liberdades. Então, quando eu falo isso, é de tudo, de todos os seres, de todas as pessoas, de ir na sua igreja, no seu terreiro, ou de não ir em lugar nenhum, de ir na beira ter sua mata para fazer o culto às suas divindades caçadoras, ter sua água limpa para alimentar, ter o alimento sagrado, de acordo com sua tradição, se alimentar de acordo com seus povos, viver, cultuar, dançar, viver do jeito que a sua mente, e garantindo que o coletivo possa viver também de acordo com cada mente, com liberdade de consciência. Então, nós tivemos nossa casa invadida, e para garantir essa liberdade, como atender com a pergunta, né, a garantia dessa liberdade de continuarmos sendo quem somos e garantindo que cada povo seja o que é, que a gente não busca fazer prosélito, converter ninguém precisa vir todo mundo para as casas afros, não, embora a gente compreenda que as tradições afros e os conceitos afrocentrados têm resposta para os dilemas desse mundo todo. Mas nem por isso todo mundo precisa largar a sua tradição e vir. Não, seja feliz onde você está. Mas se assumir este conceito de mundo, precisa compreender que essa liberdade inclui sociedade saudável, com respeito ao coletivo, às individualidades, inclui autoridades comprometidas com o coletivo, inclui leis justas, inclui justiça social. Não adianta um templo maravilhoso, uma igreja, uma catedral que domina toda a paisagem rodeada de favelados, nesse sentido, favelados não é no sentido de pessoas que moram nas favelas, mas excluídos, de excluídos, como se as casas religiosas, seja que de tradição for, fossem, eu penso muito, eu que sou do mato, né, sou aqui da roça, às vezes a gente encontra nos animais aqueles carrapatos gordos, né, de sugar. Nós não queremos igrejas, tradições, templos, terreiros que sejam só para sugar a energia, a vida, a vitalidade de outras pessoas. Queremos liberdade para que todos sejam e vivam de acordo com sua consciência. Essa é a mensagem das nossas tradições afros. E como não vou ficar até o final, por isso que eu me alonguei, peço uma lenda e peço desculpa. E parabéns. Vocês me dão esperança. Ver Elianildo se juntar a essa juventude aí, olha, gente, Elianildo tem muito a nos ensinar. Viu? Tem muito a nos ensinar. É um prazer. Que isso, pai. O prazer é todo nosso. Sua fala nos traz um acalento, assim, nos traz também muito aprendizado. Então, nós, em nome do Global e o Parlamento, da Juventude, agradecemos, porque, como o senhor mesmo falou, essa é uma luta coletiva. Então, eu sou porque somos. Gratidão, meu pai. Elienaldo, que é advogado
da Fundação da Diversidade Religiosa. Segundo a lei, Elienaldo, como garantir a liberdade religiosa e como a liberdade religiosa não interferir também na política, para não ficar aquela coisa da religião A e B ser dominante na política, porque, segundo a Constituição também federal, não deveria ser assim. Você pode falar sobre isso? Claro, querido. Primeiro, eu quero parabenizar o Parlamento Global da Juventude por essa belíssima iniciativa de trazer, de buscar reflexões sobre um tema tão crucial e tão necessário, não só na sociedade brasileira, mas também na esfera global. Dizer da minha alegria em estar com você, Tiago, e com a querida Laís Vitória, que é uma referência nossa também no campo do Parlamento Mundial, e todas e todos, todas e todos que estão acompanhando ou que irão acompanhar posteriormente essa discussão, saudar nosso amado pai Francisco Tata Miguzentala, a quem temos o maior respeito, admiração, carinho e amor. Há quanto tempo nos conhecemos, desde que estou em Brasília, e saber da importância do seu trabalho, reiterar aqui a importância do seu trabalho, da sua capacidade de conseguir trazer com tanta propriedade, conhecimento, as representar as religiosidades afro-brasileiras e também a cultura e as tradições africanas aqui estabelecidas. Né? Uma alegria muito grande, pai Francisco. Pois bem, Tiago, você fala a pergunta sobre a questão da garantia da lei, da liberdade e também sobre essa questão da inserção, digamos assim, da influência religiosa nos espaços de poder. Eu queria até entendo como necessário que a gente possa fazer um apanhado de como isso se construiu, né? Como esse processo se construiu, inclusive a conceituação da defesa da liberdade de crença e convicção. Acho que todas as sociedades praticamente ancestrais, isso há milhares de anos, eu estou falando de 2.500 anos e para trás, né? Elas se estruturaram e foram se consolidando também com uma proximidade muito grande entre o que a gente convencionou modernamente e posteriormente de chamar de religião ou de religiosidades com aquilo com o poder governante, que também posteriormente viemos chamar de Estado, né, de definição de Estado. Então, em todas as sociedades no passado, há essa junção, e houve essa junção e essa influência entre um poder religioso com o poder temporal. Então, isso é algo que foi sempre presente na nossa história humana. Aí, para não me alongar, que aí você pega, por exemplo, a ideia do poder divino, que nasce na ideia lá atrás nos faraós, né? Das dinastias egípcias, em que o faraó passou a ser considerado uma representação do deus Ra, que era o deus Sol. Então, essa ideia passa para a modernidade e se consolida, por exemplo, no período da Idade Média, né? Em que os reis e a cultura eurocêntrica e que a gente tanto de onde nós derivamos, de onde derivou tanto de nossa cultura, também abarcou, e vocês têm mas é lá atrás mesmo que se inicia essa, digamos assim, essa separação. Então, a primeira, digamos assim, ideia de uma certa separação entre Estado e Igreja, ela começa num documento que é considerado um dos basilares ou primordiais dos direitos humanos, o primeiro documento de direitos humanos, que é o Cilindro de Ciro. Ciro foi o primeiro rei da Babilônia, e ele, ao assumir o seu reino, a primeira coisa que ele fez foi libertar os escravos,
permitir que as pessoas pudessem cultuar a religião que quisesse, porque no passado não era assim. Antes não era assim. Ou você tinha a religião do rei, você tinha que seguir a religião do rei. Você tinha duas opções. Ou, se não seguisse, morria. Aí houve um segundo momento em que existia a religião do rei, e se você não quisesse segui-la, saísse daquele país, fosse para outras terras, e para não morrer. Até chegar um terceiro momento em que, de certa maneira, se inaugura com esse documento do Cilindro de Ciro, do rei Ciro, em que ele permite em seu reino a questão do exercício da liberdade de crença. As pessoas podiam ter as religiões que quisessem, não mais eram obrigadas a ter a religião do rei. Antes de Ciro, em 1800, cerca de 1800 a.C., Ciro, esse documento é de 580, 570, 580 antes de Cristo. E antes dele houve um breve, digamos assim, início de um processo em que se consolidou a ideia de que a legislação iria, ou as legislações poderiam normatizar digamos assim, a convivência social com o rei, um outro rei, que foi o rei Hammurabi, ali daquela própria região da Babilônia, mas só que antes, 1800 anos antes de Cristo, em que ele cria a famosa lei de Italião, o código que ganhou o seu nome, o Código de Hammurabi, em que traz, traz as primeiras ideias, digamos assim, de respeito a igualdades raciais, né? Que também é repassado lá na frente, reprisado lá na frente no Cilindro de Ciro. Então, nós temos esses primeiros momentos e que aí vão influenciar posteriormente não só o direito romano, todo o nosso direito, a estruturação do nosso direito estabelecido no Brasil, as grandes primeiras influências são do direito romano. E aí o direito romano vem trazer vem abarcar algumas dessas, a ideia, por exemplo, e os gregos, né? Não só os romanos no direito e os gregos na filosofia. Então, a ideia, por exemplo, a ideia de democracia, os conceitos de democracia, os conceitos de liberdade, os conceitos de direitos, assim, ao menos coletivos, se iniciam começam a nascer nesse período. E aí nós tínhamos lá para frente, lá o rei João Sem Terra, né, quando é obrigado à Declaração de Direitos na Inglaterra, 1628, por aí, em que abole o poder do rei de ele ter toda e qualquer força sobre os seus governados, né? Então, o direito do rei, se o rei quisesse, digamos que eu vivesse lá, quisesse me matar, tivesse alguma desavença comigo, eu era morto. Bastava a ordem real. E aí, a partir desses momentos, começam a se criar os princípios, as ideias de direitos individuais, né? E um conceito que vem se colocar como direitos naturais e que, posteriormente, se transformam nos direitos humanos. Mas temos esse processo, temos um outro grande, que esse é um basilar mais recente, que foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é da Revolução Francesa, em 1789. E é interessante que, a partir desse documento, que vem também nortear e inspirar, se coloca, aliás, que ele é também inspirado, né, um pouco antes, 1776, a Carta da Independência dos Estados Unidos, né, que traz elementos assim bastante e que essa carta, inclusive, vai influenciar outras tantas constituições posteriores pelo mundo afora. Mas aí a Carta da Independência, a Declaração de Direitos do Homem da Revolução Francesa, são documentos que vieram posteriormente embasar, fundamentar um documento que é esse sim o principal do século passado para cá e ainda por algum tempo, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é um documento que é de 1948. As Nações Unidas instituída em 1945, pós Segunda Guerra,
E, em 1948, publicada os 30 artigos que definem os direitos humanos, em que pegam 3 aspectos principais: os direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Os direitos civis, os direitos, todos aqueles com relação às nossas, digamos, liberdades, as questões da esfera civil, o direito de liberdade de pensamento, o direito de liberdade de ir e vir, o direito a você ter uma crença ou não ter crença religiosa alguma, etc. Os direitos de cunho político, que elencavam também a parte da liberdade de pensamento, mas de participação política nos espaços, etc., de poder, ou de construção democrática, ou legislativa, etc. E os direitos sociais, que seriam direitos que depois, né, posteriormente, nós vemos direitos ligados a você ter a proteção contra a saúde, a velhice, etc., etc., etc. Então, claro que esses direitos, que essas 3 grandes, digamos assim, correntes dos direitos humanos, e que elas inspiraram a nossa Constituição chamada Cidadã de 1988, toda ela, o artigo 5º, ele trata da questão dos direitos de um modo geral, direitos de um modo geral, tem essas garantias, mas, claro, não está só no artigo 5º, mas tem outros tantos artigos. Mas existiram e existem, posteriormente, outros, digamos assim, ondas e segmentos dos direitos humanos que, posteriormente, foram trabalhados. Por exemplo, as lutas feministas, os direitos das mulheres, as lutas, também muito recente, as lutas recentes, historicamente, né, que eu estou falando, 50 anos, 40 anos, 30 anos, os direitos ambientais, os direitos dos animais, que já estão sendo reconhecidos em alguns países, os direitos ligados às comunidades e às pessoas LGBTQIA+. Então, você tem um conjunto de outros direitos, de outros direitos humanos, que não estavam concretamente mencionados como artigo na Declaração Universal de 1948, mas que foram sendo estabelecidos na medida que essa Declaração de 1948 ela foi complementada e até hoje, ela passou a ser complementada e o até hoje, com outros documentos das Nações Unidas, outras declarações, outros pactos, outros documentos, que, como no caso que nós estamos falando da liberdade religiosa. Então, nós temos, em novembro de 1981, as Nações Unidas publica e aprova e publica a Declaração Universal contra toda forma de intolerância com relação às religiões e crenças. Entendeu? Você tem um desdobramento do artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que fala do direito à liberdade de crença e convicções. E aí, quando falamos em convicções, entram aquelas convicções, as perspectivas de visão de mundo, de ateus, agnósticos, ateístas, que são grupos que não têm a crença na existência de divindades nem de demônios, nem de nada que seja do campo sobrenatural, digamos assim. Então, nós temos um histórico, eu me alonguei, peço perdão para que a gente possa ter uma visão muito sucinta desse longo caminho até chegarmos na nossa Constituição Federal, em que ela dá essa garantia da liberdade de crença e de convicções no artigo 5º, inciso 6º e 8º, que tratam dessa liberdade de crença e convicções, e há e reitera a separação entre Estado e Igreja, que foi a segunda parte da pergunta que Tiago fez. O que é a separação Estado e Igreja? Na nossa Constituição, ela está estabelecida no artigo 19, inciso 1º. Artigo 19, inciso 1º. Ou seja, mas essa separação no Brasil, na nossa história brasileira, esse processo, ela se inicia antes mesmo
da nossa primeira Constituição republicana. Um decreto de 7 de janeiro de 1890, a publicação do decreto 119-A. Esse decreto é que acaba com o regime do padroado, em que nós passamos de 1500 até 1700, até o início de 1890, tendo uma religião oficial, ou tendo uma... Oi? Desculpe. Alô? Eu acho que estava o microfone aberto, pode continuar. Certo, tá bom. Eu pensei que tinha feito uma pergunta, um chamamento. Então, passamos de 1500 até 1890, o início de 1890, tendo uma influência, uma participação em que, além da existência de uma religião oficial, que era a religião católica apostólica romana, nós tínhamos a igreja atrelada ao que nós chamamos o poder, muitas vezes até o controlando. Então, isso é legalmente separado, começa essa separação a partir de 7 de janeiro de 1890, com o decreto 119-A, que acaba com esse regime do padroado. Então, e isso, na nossa primeira Constituição republicana, de 1891. Então, ela já vem com a garantia do direito à liberdade de crença, o respeito, etc, etc, etc. E o Estado não podendo subvencionar, colocar dinheiro nesses grupos, nem impedir o livre exercício dessas práticas e visões religiosas. Claro, a gente sabe que também teve todo esse processo, o processo veio logo o fim da escravidão, aí começa a vinda de estrangeiros para cá, para substituir a chamada mão de obra escrava, etc. E as pessoas tinham outras crenças, então você tem todo um conjunto de inter-relações históricas e motivações que levaram aos processos com as suas imensas dificuldades, né, que vemos até hoje, até aqui. E aí chegamos a esse período atual, em que vale salientar segmentos de determinado campo do cristianismo, nos últimos, que começaram a crescer, a se estruturar com pretensões de ordem política também, mas também com pretensões de ordem de poder, etc. Nos últimos 40, 45 anos, não é uma coisa de hoje. A gente vê, por exemplo, no Congresso, Laís, que tem uma atuação lá no Congresso, Laís Vitória, querida, sabe bem disso. Quando nós vemos as bancadas religiosas no Congresso, elas são uma expressão mais de um processo que começou lá atrás, não foi assim de uma hora para outra. E esse processo começa com uns 40, 45 anos atrás, em que também por uma questão bastante, digamos assim, que não tinha a ver com, aparentemente, com a tentativa de tão somente impor uma perspectiva religiosa, ou conceitos, ou visões de mundo, etc., mas sim numa tentativa de ganhar espaços junto à sociedade para minar as influências da Igreja Católica, ainda tão presentes na nossa construção de sociedade. Eles começam com esse intuito, mas também com um viés e com uma pitada de geopolítica. Por quê? Porque essa ideia de usar as religiões, especialmente os segmentos dos segmentos chamados protestantes ou evangélicos, para que eles pudessem atuar no campo aqui das Américas, especialmente, não só a América do Sul, a América Central e também a América do Sul. Isso não foi algo que de 40 anos, 45 anos atrás, não. Isso veio de muito mais atrás. Para vocês terem uma ideia, tem um texto bastante interessante que chama-se
Os Demônios Descem do Norte. É um texto que é eu esqueci o nome do autor, é um livro de 1980, da década de 80, em que ele analisa, e aí eu volto, após essa menção, esse parêntese, Tiago, eu volto à questão dessa influência religiosa. Nesse texto, Os Demônios Descem do Norte, o pesquisador ele faz uma análise sobre esse processo do uso geopolítico do poder, o uso da religião pelos interesses de ordem geopolítica. E aí ele traz uma menção que é interessante. Ele menciona que o primeiro presidente, eu esqueci o nome dela no Roosevelt, né? Teve um presidente que Roosevelt, não, eu esqueci o nome do presidente. Ele era presidente dos Estados Unidos em 1907. 1907. E aí ele viaja aqui à Patagônia, na Argentina, e nessa viagem sai uma declaração que é interessante, em que ele dizia o seguinte, que seria muito difícil para eles, entre aspas, Estados Unidos, controlarem ou terem uma atuação muito presente aqui nas Américas, na América do Sul, se antes disso eles não substituíssem a influência católica romana. Então, esse processo começa lá atrás. E aí ele tem idas e vindas, e tem pontuações, que não cabe aqui a gente me alongar mais do que eu já estou me alongando, e que uma dessas vertentes de ações foi trazer o teleevangelismo americano para no Brasil. Isso acontece no início da década de 70, meio da década de 70, de 1970, como uma atuação para, de certa forma, combater, entre aspas, a atuação da Igreja Católica Romana, que estava trabalhando pós o Concílio Vaticano II, na década de 60, e as ideias da teologia da libertação, tinha iniciado um trabalho de construção das comunidades eclesiais de base, e que, posteriormente, dessas comunidades, dessas atuações, nasceram a pastoral carcerária, a pastoral da terra, do índio, da mulher, etc, etc, etc. E o próprio Partido dos Trabalhadores, né, nasce de um segmento dessas atuações sociais, que é o segmento Fé e Política, né, de lá de trás. E, nesse processo, uma forma de combater, digamos assim, essa atuação social que levantava, aí entra o método Paulo Freire, etc, etc, que levantava, chamava a sociedade para uma atuação política e social. Uma das formas foi trazer o televangelismo para cá, para que esse televangelismo pudesse reverberar e, eventualmente, tirar pessoas da Igreja Católica que elas viessem para esses segmentos. E isso aconteceu. Essa, digamos assim, essa atuação aconteceu. E dela, aí entraram as figuras que viram nisso um grande potencial de poder, de busca de espaços, etc, etc. Que são as igrejas que todos vocês conhecem, não vou nem mencionar, porque você vai estar lá mais, mas que são essas igrejas mercadológicas, essas igrejas que vendem, como no passado de 500 anos, antes da Idade Média, vendem indulgências novas, né? num novo. E é esse pessoal que viu que a nossa atuação e o nosso poder, ele tanto quanto poderá aumentar na medida que nós também nos inserirmos nos espaços democráticos, institucionais de poder. Começou isso através de eleição de representantes desses grupos, pastores, etc., nas câmaras municipais, assembleias legislativas, até chegar ao Congresso Nacional. E dentro desses espaços que se cresceu imensamente, se difundiu nacionalmente em todos os estados e praticamente municípios, passarem também a buscar apresentar legislações, normas ou proposições de lei que, se efetualmente fossem aprovadas,
nós voltaríamos a uma situação anterior a 1890, como eu mencionei aqui. Ou seja, uma situação em que os conceitos, as visões, etc., desses grupos, eu falo grupos porque são grupos do segmento evangélico, mas eles não representam a totalidade dos segmentos protestantes e evangélicos, são grupos. Não há como ter uma representatividade única, todos pensarem igual. Não existe, são dezenas de milhares de confissões evangélicas diferentes. E aí você tem as confissões, e muitas dessas confissões que são progressistas, que criam, por exemplo, as igrejas inclusivas, que fazem casamento das pessoas do mesmo sexo. Então, isso é um dos exemplos, né? Então, embora esses grupos que atuam no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, também hoje nos executivos, mas eu vou falar isso já, eles falem sobre, tentem dizer que falam em nome de um conjunto, uma unificação. Não, isso não é verdade. Não é verdade. Eles falam dos interesses deles. E aí, dessa ideia de atuação, de criar propostas de lei que buscassem impor as suas visões, isso tem se manifestado. Aí, exemplos: Estatuto da Família, a porcaria me perdoe o termo, do Escola Sem Partido, a discussão sobre gênero, eles conseguiram, foi uma vitória desses grupos, de conseguirem tirar do Plano Nacional de Educação, e também nos estados, e também nos municípios, através dessa articulação deles, a discussão de gênero nas escolas, para impedir. Então, você tem N projetos, nós chegamos a acompanhar, quase 400 no Congresso Nacional, que tramitavam sobre temas religiosos, e, claro, não a grande maioria não, mas uma parte significativa deles com tentativas de tornar lei aquilo que para eles é pecado. Ou seja, uma afronta ao princípio da laicidade estatal, que é essa separação Estado-Igreja, e, ao mesmo tempo, um fortalecimento da influência religiosa nas estruturas de poder. Saiu, ao longo desse tempo, desses últimos 40 anos, passou do legislativo também para o executivo, a presença no executivo, e nós temos hoje isso, infelizmente, então, de 2019 para cá, esse campeia esse processo, e, infelizmente, também em espaço do judiciário, ou de áreas vinculadas à administração da justiça, em que, ao arrepio da lei, sob a ilegalidade, infelizmente, membros e agentes desses espaços buscam atuar também no executivo e no judiciário com uma interpretação religiosa, da sua perspectiva religiosa, o que é uma ilegalidade. Eu não sei se respondi, me perdoe, Tiago, eu me empolguei e me empolgo muito e terminei abarcando várias questões, mas eu achei importante que a gente pudesse dar uma geral de forma rápida sobre esse tema, e eu espero e aguardo. Eu não consigo enxergar se teve alguma pergunta aqui no chat, se tiver alguma coisa, ou se eu não respondi, eu peço que, por favor, me corrija aqui. Obrigado. Elienaldo respondeu sim, você fez a linha do tempo, né, dessa questão religiosa no parlamento. Também a gente tem o Tata, que está se despedindo, gostaria de agradecer a presença dele, foi muito rico e produtivo, a gente sabe que a agenda dele é corrida o dia todo, né, então obrigado, Tata, foi muito especial tê-lo aqui conosco. E agora nós vamos abrir as perguntas para todos, claro, e dúvidas, sugestões, perguntas, quiser contextualizar o que Elianildo disse também, então esse é um momento nosso, eu quero que vocês também, eu quero ouvi-los, para não ficar só
nós falando e vocês também só escutando. Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, sinta-se à vontade. Gente, se ninguém tiver nenhuma dúvida aqui, eu queria fazer uma pergunta para o Elianildo a respeito de uma questão relativamente atual, né? Que foi uma decisão do STF agora. Inclusive, o Nildo, eu vi que ele falou um pouco a respeito disso no grupo, né? Que é essa proibição de missões religiosas em terras indígenas. Ah, sei. Muito bem, isso mesmo. Bem lembrado. Parabéns, Laís. Eu acho que foi ontem, né? Saiu essa decisão do ministro Barroso, né? Sim, ela teve uma decisão, o ano passado, especificamente o ano passado, do tribunal, e que essa decisão, essa nova decisão de ontem também se reporta a ela. A do ano passado era com relação àquele processo em que o governo federal nem comprou vacina, não comprou nada, e estava mandando missões religiosas nessa interação criminosa de grupos religiosos hoje, mandando para distribuir cloroquina e etc. para povos indígenas no ano passado. E aí contaminando as pessoas, no momento que estava todo mundo, os espaços estavam fechados. Essa decisão de ontem do ministro Barroso, ela se reporta a proibir novas incursões, inclusive a comunidades que não têm povos originários, povos indígenas, que não têm, ou que têm um pouco contato com a dita, entre aspas, né, civilização, ele proíbe essas novas. E, infelizmente, ela não proíbe também aquelas às quais ele já tem atuado. Mas já foi, de qualquer maneira, uma derrota, embora que pequena, mas uma derrota para esses segmentos das bancadas evangélicas. Eu estava falando lembrei o nome do presidente americano de 1907, é o Theodore Roosevelt, era o outro Roosevelt, era o primeiro Roosevelt, o segundo foi durante a Segunda Guerra. Essa ação que eu mencionei de geopolítica, de poder, de usar segmentos religiosos para trazer aqui na América Latina a influência de um pensamento liberal, American Way of Life, etc., ela se traduziu também contra os povos indígenas nesses processos. A Casa Branca, na década de 80, no período Reagan, financiava organizações religiosas e grupos para difundir aqui na América Central e Latina essas perspectivas. Chegaram a traduzir Bíblias para 200 idiomas indígenas diferentes, para chegar junto. Claro, não com interesse tão somente de evangelizar, né? A mesma coisa da época dos jesuítas, mas também com os interesses de roubar conhecimentos, de buscar influência para o que se está pretendendo hoje, né? A tentativa da questão do marco temporal, por exemplo, que também está em julgamento no Supremo Tribunal Federal. Então, e a ideia justamente é essa, de difundir massivamente as ideias e pensamento dessa perspectiva religiosa com as visões, evidentemente, de uma influência de um pensamento americano, de hegemonia norte-americana sobre a América do Sul. Então, ontem foi uma derrota, uma derrota para os segmentos dessas bancadas evangélicas, esses grupos criminosos que agem. Mas, infelizmente, não, assim, se não tiver um mecanismo de eventualmente fiscalizar, já que é triste que a FUNAI está na mão desses próprios grupos, né? Então, a FUNAI de hoje não serve para nada. A FUNAI é que deveria fiscalizar essas situações e coibir, impedir isso. Então, pode acontecer, espero que não, que seja uma decisão que, eventualmente, na prática,
embora a gente tenha tido uma vitória, na prática não vai se concretizar por falta de fiscalização, por falta de uma ampla participação, digamos, de denúncia, inclusive, das situações que estejam ocorrendo. Obrigado. Muito bom, Elianildo. Alguém mais quer perguntar alguma coisa, gente? Falar? Tá aberto o diálogo. Não, ninguém tem nenhuma dúvida, gente. Elianildo conseguiu suprir todas, então, né, Elianildo? Espero, né? Espero que seja. Gente, então, como estamos nos aproximando do término desse primeiro encontro, que vai acontecer outros encontros também, para ser algo bem leve também, já está se aproximando aí ao almoço, sei que vocês vão almoçar fora. Então, eu tenho uma pergunta. A internet da Maria está com um probleminha e não está conseguindo ligar a câmera. Tudo bem, Maria. O importante é que você tenha escutado e apreciado aqui. Então, todos poderiam ligar a câmera, por favor, para a gente poder tirar um print e encerrar esse primeiro encontro do parlamento, né, falando sobre religiosidade e liberdade, né? Então, mais uma vez, o Parlamento Mundial ele veio mostrar que ele não está ligado a só um tema, por exemplo, o tema ambiental. Ele está ligado à minoria, à religiosidade, à liberdade do ser, de expressão. Então, eu acho que isso é muito importante e aos poucos vamos caminhando para uma evolução no sentido mesmo de esperança, né? Vamos nos esperançar, como se diz Paulo Freire, né? Então, eu gostaria só de recitar um poema aqui, gente, para depois a gente fazer uma fotinha. Calunga, o do culto banto. Sabes quem eu sou? Não sei. Só sei que vim de lá. Lá da Luanda? Do outro lado do mundo. Sei que meus ancestrais falavam Kikongo, Kibundo. Sei quem eu sou aqui. Com o que me refaço, do que eu não esqueci. Sou Tumba Jussara, famílias, parentes, aderentes. Sou o vento que balança o mar, daqui anda. Sou Angola, sou Congo, sou Ninquice, sou Kibanda. Só sei que sou porque és. Esse era o poema que queria recitar, gente. Se a Laís puder tirar um print e agradecer a todos, foi muito produtivo e gratificante estar com vocês, gente. Prazer. Muito obrigado.